engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, dos capitães de milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foi Salomão a toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Yahvé, que Moisés, servo de Yahvé, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Yahvé, de Quiriate Jearim, ao lugar onde prepararam, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito em Bezalel, filho de Ur, estava ali, diante do tabernáculo de Yahvé. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Criador, porque o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Yahvé apareceu a Salomão e disse: pede o que queres, que eu te darei. E Salomão disse a Yahvé: tu usaste de grande benevolência com meu pai Davi, e me fez rei em seu lugar. Agora, pois, ó Yahvé, confirme-se a sua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante o povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Yahvé disse a Salomão: porquanto ouviste no seu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, e nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Então, sabedoria e conhecimento te serão dados, mas também te darei riquezas, te darei bens, honras, a quais não teve nenhum rei diante de ti, e nem depois a ti haverá. Aleluia, louvado seja Yahvé. Aqui vai falar, meus irmãos, de um rei chamado Salomão. Salomão era filho de Davi, e depois que Davi faleceu, o rei Salomão passou a governar. E a partir daquele momento, Salomão não era como mais uma criança, onde Davi era o rei. Mas ele passou a ter grandes responsabilidades a partir daquele momento, pois ele teria que cuidar de todo aquele povo. Então, ele ofereceu sacrifícios ao Criador, como louvor e honra a ele. Naquela mesma noite, aqui vai falar que Salomão teve um sonho, onde ele teve um encontro com o Criador. Yahvé, ele disse assim: o que você pedir, eu te darei. Tudo que você quiser, eu te darei. Mas Salomão, ele vendo que ele tinha que cuidar daquele povo todo, ele não pediu bens, ele não pediu riquezas, mas apenas duas coisas ele pediu, que foi sabedoria e conhecimento. É verdade, E por aleluia. que será que Salomão, ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir tudo o que ele quisesse, ele pediu apenas sabedoria e conhecimento? É verdade. Ele precisava de sabedoria para governar aquele povo que era tão grande. Aleluia. Porque a sabedoria, se nós não temos sabedoria, nós não conseguimos vencer alguns problemas. É verdade, Pai. Aqui vai falar que Salomão depois, ele passou por grandes desafios na sua vida, por ele ser um rei. Porque um rei é uma tarefa muito importante, onde qualquer problema é ele que tinha que resolver. E um dos problemas que aconteceu é que havia duas mães que estavam com seus filhos em sua cama. Uma estava com seu filho e a outra com o outro. E uma mãe, ela deitou por cima do seu filho e ele acabou falecendo. Então ela pegou aquela criança e trocou com a mãe que tinha um filho vivo. Quando a mãe, ela acorda, ela percebe que seu filho não estava lá. E aquele filho que estava morto não era dela.
E aí, ela vai até Salomão diante dele para que ele pudesse julgar aquela causa. Logo, quando Salomão vê aquela situação, a mulher diz assim: olha, aquele lá não é meu filho. O meu filho está vivo e a mulher trocou ele. Então, Salomão faz o seguinte: ele pede um soldado para pegar uma espada e diz assim: olha, eu vou partir a criança no meio. Porque se vocês estão brigando por causa da criança, eu vou partir ela no meio, cada um fica com a metade da criança. Mas Salomão, ele agiu com uma tal sabedoria que foi do Criador. Porque ele pensou assim: olha, a verdadeira mãe, mesmo que o filho é a dela, mas está com a outra, ela não vai fazer com que aquele filho morra. Isso mesmo. Então, ela pegou, Profundo. Salomão pegou aquela espada e disse isso. E logo, a mãe verdadeira daquela criança diz assim: olha, pode deixar que ela fique com aquela criança. Porque imagina a mãe não suportaria que seu filho fosse morto por causa disso. É verdade. Então ela pega a criança e Salomão percebe que aquela lá realmente é a verdadeira mãe. É verdade. Profundo. Aleluia. Aleluia. Aqui, meus irmãos, a gente consegue perceber que a sabedoria foi do Criador. Porque Salomão, ele pediu sabedoria. Pode ser que se ele não tivesse pedido sabedoria, ele não saberia resolver aquela situação. Mas Yahveh deu sabedoria a ele. A sabedoria, meus irmãos, nós não conseguimos comprá-la, por exemplo, quando a gente vai no mercado. Nós não conseguimos comprar quando a gente vai no shopping. Não conseguimos comprar sabedoria. Porque ela vem somente do Criador. Em Tiago, Aleluia. capítulo 1, versículo 5. É verdade. Se os irmãos não quiserem ler, não tem problema. Isso vai repetir. Vai dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça ao Criador, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto a ser-lhes dado. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aleluia. Então, meus irmãos, Louvado seja Yahveh. se nós não temos sabedoria, que nós possamos pedir ao nosso Criador, pois Ele tem para nos dar sabedoria. É verdade, Pai. Muitas das vezes nós passamos por Aleluia. situações na nossa vida que é preciso ter sabedoria. É verdade. Às vezes tem situações que nós seres humanos nós não conseguimos resolver. Mas quando nós pedimos a Yahveh, Ele vai nos dar o conhecimento e nos dirá É verdade. Aleluia. para resolver qualquer determinado problema. Oh, bendito seja. Se Louvado nós estão seja. entendendo, É profundo. maravilha. Aleluia. Existe diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento é quando nós temos uma informação sobre algo. Por exemplo, o médico. Ele tem um conhecimento sobre as coisas de medicina. A inteligência é a capacidade de agir da forma correta. Como, por exemplo, uma pessoa que cai no buraco. Ela vai pensar qual forma que ela vai fazer para poder sair daquele buraco. É verdade. Mas a sabedoria, a pessoa vendo que tem aquele buraco ali, ela vai pensar assim: olha, se aquela pessoa já caiu, eu vou tampar aquele buraco para que nem eu e nem mais ninguém caia. Então ela já olha o problema que vai acontecer e já tenta solucionar aquele problema. Aleluia. E a Verdade. sabedoria vem de onde, meus irmãos? Vem Do do nosso Criador. Pai. Aleluia. Ela vem dos homens? Ela vem do irmão Jonathan, do pastor Jonathan? Não vem. Ela vem da minha mãe? Não vem. Não adianta eu falar assim: mãe, me dê sabedoria. Não. Somente o Criador que vai nos dar. Aleluia, Pai. Oh, maravilha. Assim também José, quando ele interpretou o sonho, quando ele estava preso, É verdade. o faraó ele sonhou que havia 7 vacas gordas e bonitas perto do rio. E depois ele viu que havia 7 vacas feias e magras e engoliu todas aquelas vacas gordas e bonitas. José, Yahveh deu sabedoria para que pudesse interpretar a visão. E ele interpretou que haveria 7 anos onde estaria muita prosperidade para o povo, mas que depois desses 7 anos haveria muita fome. E por
por isso ele pediu para que o faraó guardasse todos os alimentos, para que todo pedaço do dia da fome eles tivessem alimentos. E tudo isso, meus irmãos, foi o que? Foi a sabedoria que Yahweh deu para ele. Ah, é verdade. Aleluia. Aleluia. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer assim: o temor a Yahweh é o princípio Da da sabedoria. Aleluia. Bendito seja o Yahweh. nosso Criador. Aleluia, Nós Pai. pedimos sabedoria a Ele nos dará. Maravilha. Às vezes, no trabalho de vocês, quando vocês estão trabalhando, vai haver momentos que você precisa ter sabedoria. Às vezes a gente não consegue resolver determinado problema, mas o Criador ele nos dará a direção. É verdade. E também quando nós temos o conhecimento da palavra, como já foi falado aqui, nós também conseguiremos resolver. Aleluia. E tudo isso vem Louvado através do seja Yahweh. Salomão, ao invés de ele pedir riquezas, bens, ele pediu sabedoria. Porque não adiantaria de nada ele ter muito dinheiro, mas não saber administrá-lo. Como por exemplo nós, imagina uma pessoa pobre que ela ganhou R$1 milhão. Se ela não sabe administrar aquele dinheiro, ela vai perder tudo, vai ficar pobre novamente. É verdade. Imagina. E a pessoa que é rica, por exemplo, e ela tem sabedoria, ela pode perder tudo, mas depois ela vai conseguir ganhar aquele dinheiro que ela tinha. É verdade. Porque ela vai agir com sabedoria. É Aqui verdade. Salomão ele traz muitas coisas para nós, nossa vida. Sobre Maravilha. administração, É verdade. sobre confiança no Criador, sobre pensar naquilo que a gente realmente precisa. Né? Oh, aleluia. E é muito bom, meus irmãos, quando a gente pede ao Criador sabedoria, pois Ele nos dá a direção. E é Louvado somente seja Ele. Yahweh. Às vezes os homens podem pedir ajuda, mas o outro não vai poder ajudar. Mas o Criador, Ele é o único que pode nos dar sabedoria Aleluia. para resolver determinados problemas que nenhum ser humano consegue resolver. É verdade, Pai. Aleluia. Meus irmãos, essa é a pequena palavra, mas que traz uma reflexão muito grande para nós. É verdade. Nós possamos refletir isso na nossa vida. E se em algum momento da nossa vida a gente tem falta de sabedoria, peça ao Criador, que Ele dará. Aleluia. Eu no trabalho, eu na escola, eu preciso de sabedoria. Eu preciso pedir ao Criador sabedoria. Você É no verdade. trabalho precisa pedir ao Criador sabedoria. Aleluia. Em casa mesmo, para administrar as coisas em casa, precisa de sabedoria. Muitas das vezes falta sabedoria na nossa vida. Aleluia, Mas nós possamos Pai. pedir ao Criador, porque É Ele nos verdade. dará.